Livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Antes de começar esse vídeo, nós recomendamos a leitura da obra completa. Esta fábula temporal é um clássico da literatura moderna e satiriza o totalitarismo e a tirania. Além disso, contém uma história muito interessante que prende o leitor. Capítulo 1. Em uma noite, o porco premiado da Fazenda Solar, o velho Major, reuniu os bichos da fazenda para falar sobre um sonho que teve. E depois que todos se acomodaram no celeiro, o velho major começou a falar sobre a vida que os bichos levavam, que trabalhavam duro até o último dia de suas vidas, que o alimento que era dado a eles era suficiente apenas para a sobrevivência e que nenhum bicho sabia o que era lazer, pois não sabiam o que era liberdade. Além disso, tudo o que era produzido pelo trabalho dos bichos era roubado pelos humanos que os exploravam e os bichos viviam uma vida miserável e sem dignidade. E quando não tinham mais serventia, o destino de todos os bichos era a morte. Por isso, o homem era inimigo dos animais. Ele não produz nada, mas é o senhor dos animais. Então, é preciso se rebelar contra o homem, para que os bichos sejam livres e donos de si mesmos. Ainda segundo o velho major, todos os bichos são amigos e todo humano é inimigo. E quando os bichos assumirem o poder de suas vidas, não poderão adotar os hábitos dos humanos, nem escravizar ou matar outro bicho. Depois disso, o velho major disse qual foi o seu sonho. Ele sonhou com a Inglaterra depois que os bichos assumissem o poder e terminou com a canção Bichos da Inglaterra, que ele cantou para os animais ali presentes. Capítulo 2. Pouco tempo depois, o velho major morreu e os bichos começaram a se prepararem para a revolução, mesmo não sabendo se ocorreria. Os porcos, que eram considerados mais inteligentes, ficaram encarregados de ensinar os outros bichos sobre a revolução, principalmente os porcos Napoleão e Snowball, com a ajuda de Skiller. Juntos, eles criaram o animalismo e passavam esses ensinamentos aos demais bichos em reuniões secretas que ocorriam no celeiro e sempre acabava com a canção Bichos da Inglaterra. Entretanto, a rebelião aconteceu bem antes do que tinham imaginado. Após passarem um dia todo sem serem alimentados, os bichos arrebentaram a porta do paiol e foram comer. Foi quando o Sr. Jones, dono da fazenda, e seus empregados repreenderam os bichos. Esses se revoltaram e atacaram os homens que fugiram pela estrada. A rebelião havia sido um sucesso e agora a fazenda solar era dos bichos. Embora a casa grande também fosse dos bichos, eles concordaram que nenhum deles moraria ali. Antes de irem trabalhar, os animais se reuniram e os porcos revelaram que aprenderam a ler e escrever. Assim foram até a entrada da fazenda e mudaram o nome desta para Fazenda dos Bichos. Depois, escreveram na parede do celeiro o que eles chamaram de 7 mandamentos do animalismo, sendo estes: tudo que anda em 2 pernas é inimigo. Tudo que anda em 4 pernas ou tem penas é amigo. Nenhum bicho usará roupa, nenhum bicho dormirá em cama, nenhum bicho beberá álcool, nenhum bicho matará outro bicho. Todos os bichos são iguais. Após isso, as vacas já estavam inquietas, pois precisavam ser ordenhadas, e após encherem os baldes de leite, estes misteriosamente desapareceram. Capítulo 3. Com o trabalho duro dos bichos, a colheita foi um sucesso apesar das adversidades. Os cavalos conheciam muito bem o terreno e o trabalho. Os porcos não trabalhavam efetivamente, mas supervisionavam tudo, pois eram muito inteligentes. Então, assumiram a liderança. Sem a presença dos humanos, os bichos estavam vivendo felizes. Eles trabalhavam, produziam seu próprio alimento, sem precisar alimentar nenhum humano parasita e tinham mais lazer. Boxer, o cavalo, trabalhava duro, mais ainda do que na época de Jones. Ele acordava mais cedo e fazia um pouco de trabalho voluntário. Todos os bichos trabalhavam, cada um com a sua capacidade, e não haviam brigas, inveja e ninguém roubava. Aos domingos, os bichos não trabalhavam. Eles dormiam até mais tarde e faziam uma cerimônia. Hasteavam a bandeira da revolução e faziam uma reunião para planejar o serviço da próxima semana, onde os porcos eram sempre muito ativos, e Snowball e Napoleão nunca concordavam. As reuniões sempre acabavam com os bichos cantando Bichos da Inglaterra. Os bichos aprenderam a ler e escrever.
Alguns mais, outros menos, mas os porcos dominaram perfeitamente. Para facilitar para alguns animais que não conseguiam decorar os 7 mandamentos, Snowball simplificou o princípio essencial do animalismo como 4 patas bom, 2 pernas ruim. Napoleão se interessava mais pela educação dos jovens. Então, quando os filhotes de cachorro nasceram, ele se encarregou de educá-los, isolando-os dos outros bichos que acabaram esquecendo da existência desses filhotes. Um tempo depois, descobriram que o leite desaparecido era, na verdade, misturado à ração dos porcos, assim como as maçãs que estavam amadurecendo. Diante disso, Squealer foi explicar aos demais animais que isso não era privilégio e nem egoísmo, mas sim para a saúde dos porcos, já que a organização e administração da fazenda dependia deles, pois se eles falhassem, Jones voltaria. Assim, todos os bichos concordaram que o leite e as maçãs deveriam ser dos porcos, porque ninguém queria o Sr. Jones de volta. Capítulo 4. Acabando o verão, a notícia do que havia acontecido na fazenda já havia se espalhado e Jones passava o seu tempo reclamando. Todos queriam tirar vantagem sobre o que estava acontecendo. E, embora os donos das fazendas vizinhas, que a propósito não se davam bem, fingiam rir dos bichos estarem administrando a fazenda, na verdade, eles estavam com medo dos seus próprios animais fazerem o mesmo e divulgavam difamações sobre a administração dos bichos. Mas ninguém acreditava e rumores de uma fazenda maravilhosa cuidada por animais começaram a circular. Algum tempo depois, Jones mais alguns homens foram tentar recuperar a fazenda, mas os bichos já estavam preparados para isso e, sob o comando de Snowball, atacaram os humanos. Após um ataque coordenado e bem planejado, os homens saíram em retirada com os bichos atrás deles. Capítulo 5. Depois de um tempo, os bichos decidiram que os porcos, que eram mais inteligentes, iriam tomar as decisões políticas da fazenda, mas essas precisavam passar por votação e receber a maioria dos votos. Porém, Snowball e Napoleão não concordavam em nada, e cada um tinha sua turma de seguidores. Snowball estava cheio de ideias para inovações e melhorias na fazenda, mas ao sugerir a construção de um moinho de ventos, as controvérsias entre ele e Napoleão esquentaram. Quando o projeto do moinho ficou pronto, os bichos foram votar entre fazer ou não o moinho. Snowball defendeu arduamente a construção do moinho, enquanto Napoleão apenas aconselhou a não aceitarem a ideia sem se preocupar. Mas, quando parecia que Snowball iria vencer, Napoleão emitiu um ganido agudo e 9 cães enormes entraram no celeiro e foram para cima de Snowball. Snowball correu o mais rápido que pôde e fugiu por um buraco na cerca da fazenda. Logo, descobriram que os cães eram os filhotes das cachorras que Napoleão havia tirado das mães e criado. Em seguida, com os cães à sua volta, Napoleão anunciou que as reuniões de domingo não iriam mais existir. Os porcos iriam tomar as decisões e passar aos bichos. Um tempo depois da expulsão de Snowball, Napoleão anunciou que o moinho seria construído, que um comitê de porcos tinham trabalhado no projeto e que os bichos teriam que trabalhar duro para a construção. Squealer explicou aos bichos que, na verdade, a ideia do moinho desde o início era de Napoleão, mas que Snowball tinha roubado. Capítulo 6. Durante aquele ano, os animais trabalharam muito duro para dar conta dos serviços da fazenda e da construção do moinho, mas, mesmo assim, não conseguiram cumprir todos os afazeres, comprometendo assim o plantio. Alguns imprevistos ocorreram na construção do moinho, mas os bichos trabalharam pesado para isso, principalmente Boxer, o cavalo, que trabalhava arduamente. Conforme o verão ia passando, alguns mantimentos que não poderiam ser produzidos pelos bichos da fazenda começou a faltar. Com isso, Napoleão anunciou que eles começariam a fazer comércio, sem visar o lucro, mas sim para suprir as necessidades da fazenda. Os bichos tinham uma vaga lembrança de que nas reuniões que eles votaram após a expulsão do Sr. Jones, estava dizendo para não fazerem comércio, não se relacionarem com humanos e não usarem dinheiro. Mas logo, Squealer convenceu os bichos que a resolução contra o comércio e o dinheiro nunca havia sido votada, que aquilo era uma mentira, provavelmente espalhada por Snowball. Um tempo depois, os porcos se mudaram para a casa grande e novamente os bichos tinham uma vaga lembrança de que tinha uma resolução contra isso.
E mais uma vez, Squealer conseguiu convencê-los de que isso nunca existiu. E como cérebros da fazenda, eles precisavam de um lugar sossegado, principalmente o líder, Napoleão. Mas não parou por aí. Os bichos descobriram que os porcos faziam as refeições na cozinha e dormiam em camas. Squealer explicou que isso era necessário para o descanso dos porcos devido ao esforço mental que faziam. Além disso, a regra era não dormir em cama com lençol. Mas os porcos retiraram os lençóis. Quando metade do moinho estava pronta, começou o tempo de ventania e o moinho foi destruído. Napoleão atribuiu a Snowball a culpa. Disse que Snowball havia entrado na fazenda de madrugada e destruído o trabalho deles. Além disso, Napoleão disse que os bichos retomariam a construção do moinho de imediato. Capítulo 7. Os animais trabalhavam duro, mas a comida estava ficando escassa, ao ponto de terem que negociar os ovos das galinhas por mantimentos. As galinhas protestaram, mas Napoleão repreendeu rapidamente, cortando a ração das galinhas. Após 5 dias e 9 galinhas mortas, as galinhas cederam. Muitas histórias sobre Snowball surgiram. Diziam que ele era um agente do Sr. Jones e sempre esteve ao lado deste. Foi então que um dia Napoleão fez uma assembleia na qual alguns animais confessaram seus erros, que, segundo eles, estavam sob a influência de Snowball. Mesmo assim, todos foram mortos pelos cães de Napoleão. Embora essa não fosse a vida que imaginavam com a Revolução, eles sabiam que a vida estava melhor do que nos tempos do Jones. De forma a se sentirem melhor, os bichos começaram a cantar a canção Bichos da Inglaterra, até que Squealer, seguido de alguns cães, chegou e disse que Napoleão tinha decretado que a canção não seria mais permitida. Capítulo 8. Dias depois, os bichos pensaram que havia algum mandamento sobre não matar bichos, mas quando leram os mandamentos estava escrito que nenhum animal poderia matar outro animal sem motivo. Nesta época, os bichos tinham uma vaga ideia de que trabalhavam mais e comiam menos do que na época de Jones, mas não conseguiam lembrar muito bem como era antes da Revolução. Agora na fazenda, Napoleão era chamado de nosso líder camarada Napoleão, além de ser tratado com pompas e estar sempre vigiado pelos cães. No inverno, o moinho ficou pronto e os bichos admiraram a construção com muito orgulho do que haviam feito. Porém, a fazenda foi novamente atacada por um dos vizinhos, mas desta vez eram muitos homens armados que dominaram a batalha e destruíram o moinho. Ao verem o moinho destruído, os bichos atacaram ferozmente os homens que bateram em retirada. Segundo Squealer, a vitória dos bichos ocorreu pela liderança de Napoleão, mas os bichos não sentiam que tinham ganhado. Eles estavam feridos, alguns mortos e o moinho não existia mais. Alguns dias depois, os porcos acharam uísque na casa grande. Foi ouvido muito barulho e na manhã seguinte, Squealer disse que Napoleão estava morrendo. Mas logo depois Napoleão ficou bom. Em uma noite, ouviu-se um barulho e os bichos viram no celeiro, próximo à parede onde estavam os mandamentos, uma escada quebrada, Squealer caído e tinta branca. Mais tarde, descobriram que um dos mandamentos não era bem como eles imaginavam. Na verdade, era: nenhum bicho beberá álcool em excesso. Capítulo 9. No outro dia, os bichos começaram a construção do moinho novamente. E, embora Boxer, o cavalo, estivesse com dor, ele ainda trabalhava duro. A aposentadoria dos bichos havia sido definida após a Revolução, mas nenhum bicho havia aposentado ainda, e Boxer estava perto da idade para se aposentar. As rações ficavam cada vez mais escassas, embora não parecessem que os porcos estivessem sendo afetados. Mas Squealer convencia os bichos de que todos tinham mais do que na época de Jones. Também foi determinada a construção de uma escola para os inúmeros filhos de Napoleão. Assim, com as grandes demandas de materiais, foi preciso ampliar o comércio com os humanos. Boxer continuava trabalhando duro e, faltando um mês para sua aposentadoria, se machucou, ficando incapaz de trabalhar. Squealer disse aos bichos que Boxer seria levado para ser tratado em um hospital, mas quando uma carroça veio buscá-lo, os bichos viram escrito que era, na verdade, um comprador de carcaça e que Boxer ia para a morte. Squealer deu a notícia da morte de Boxer, que, segundo ele, foi muito bem cuidado. Além disso, explicou que o que haviam lido na carroça não passou de um mal-entendido. Capítulo 10. Alguns anos se passaram.
As lembranças dos tempos atrás foram esquecidas, e mesmo na idade de se aposentar, nenhum bicho se aposentou na fazenda. A fazenda prosperou, e o moinho, agora funcionando, não atendia os propósitos pelo qual foi construído, mas ajudava a ganhar mais dinheiro para a fazenda. Mesmo a fazenda prosperando, os bichos ainda tinham que trabalhar duro. Comiam pouco e não ficaram ricos, exceto pelos porcos e os cachorros. No entanto, os bichos tinham muito orgulho da trajetória que tiveram e de serem donos de si mesmos, e não terem que alimentar humanos folgados. Algum tempo depois, os porcos começaram a andar apenas nas patas traseiras, e Napoleão levava um chicote com ele. Agora as ovelhas baliam 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Ao irem ler os mandamentos na parede do celeiro, os bichos notaram que só havia um mandamento escrito: todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Com isso, os bichos se acostumaram a ver os porcos assumindo os costumes humanos e viram até estes se relacionando com outros homens. Esta foi a obra A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Se você gostou deste conteúdo, ajude no crescimento do canal. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para que novos conteúdos sejam gerados. Deixe nos comentários se vocês gostaram deste resumo e se vocês têm alguma sugestão para próximos conteúdos. E se souber de alguém que possa gostar, compartilhe esse vídeo. O conhecimento fica melhor quando compartilhado.